Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, quinta-feira, dia 21 de março, está em João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretende ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Meus irmãos, nós, nesse tempo de Quaresma, estamos acompanhando nas missas da semana, nas missas chamadas de feriais, muitas vezes o Evangelho de São João. E o Evangelho de São João, ele é muito profundo, muito simbólico. A gente poderia pegar cada elemento que ele coloca no Evangelho de hoje para fazer uma meditação. Mas a gente aqui não tem tempo para fazer isso, né? Então a gente escolhe alguns pontos para propor para a nossa meditação diária. É interessante que a gente vê aqui no Evangelho dos últimos dias, Jesus discutindo muito com os judeus, e fica claro para a gente as razões que levaram Jesus a ser condenado e ser morto. No caso do Evangelho de hoje, os judeus que estavam discutindo com Jesus ficam muito inquietos, porque Jesus se apresenta claramente como alguém que é maior do que Abraão, como alguém que é maior do que os profetas. E é interessante que ele, para explicar isso, ele diz, porque os judeus dizem, olha, mas você não tem nem 50 anos, como é que você pode saber as coisas antes de Abraão, dizer que existe antes de Abraão? E Jesus diz muito claramente, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Abraão era muito antigo e Jesus existia antes dele. Por quê? Porque ele é eterno, ele é Deus, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E ele, para dizer isso, ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Isso lembra a expressão com a qual Deus se apresentou a Moisés lá no Antigo Testamento, na passagem da sarça ardente, quando Moisés pergunta para Deus, quando me perguntarem quem você é, o que eu devo dizer? E Deus diz para Moisés ali na sarça ardente, diga a eles que eu sou. Jesus aqui se apresenta diante desses judeus dizendo, antes que Abraão existisse, eu sou. Com essa expressão, ele se iguala a Deus, ele diz, eu tenho natureza divina. Por isso os judeus logo em seguida pegam pedras para apedrejar Jesus. Por quê? Porque ele está sendo muito ousado. Mas ele está deixando claro aqui qual é a identidade dele. Ele é maior do que Abraão, ele é maior do que os patriarcas todos, ele é maior do que os profetas porque ele é Deus. Exatamente porque ele é claro ao explicar qual é a sua identidade, que ele gera ira nesses corações e faz com que essas pessoas iradas acabem por levá-lo
a condenação e a morte de cruz, que nós vamos contemplar daqui a alguns dias na Semana Santa. Jesus, ao mesmo tempo em que ele é muito ousado e muito claro, muito corajoso em anunciar a verdade, isso serve para nós como exemplo. Às vezes a gente e isso não é humildade verdadeira, a gente é omisso diante da verdade. E a gente não pode ser. Uma coisa é claro, a gente não pode ser temerário. Sair dizendo as coisas sem pensar nas consequências, sem olhar para o contexto, mas independentemente de tudo, a gente não pode faltar com a verdade. Nós não podemos relativizar a verdade. Percebam que o próprio Jesus, no final do evangelho de hoje, ele é prudente. Ele, quando está para ser apedrejado, ele se esconde e sai do templo. Por quê? Porque não era a hora dele dar a vida. Então, a gente, claro, tem que levar em conta o contexto. Nós não vamos ser temerários, nos colocar em risco de qualquer jeito, sem discernimento. Isso é um ponto, claro. O próprio Jesus nos dá o exemplo disso no evangelho de hoje. Mas, por outro lado, assim como Jesus, nós não podemos relativizar a verdade. Nós não podemos ser omissos. Nós precisamos ser, ao mesmo tempo, prudentes e corajosos. Corajosos em anunciar a verdade. E aí vale esse ponto para a nossa meditação. Em que situações nós estamos sendo omissos diante da verdade? Em que situações nós deveríamos evangelizar, nós deveríamos anunciar e não evangelizamos e não anunciamos? Em que situações nós pecamos dessa forma? Nesse tempo de quaresma, que é tempo de conversão, meditemos sobre isso. Em que situações nos falta coragem para evangelizar? Nos assemelhemos ao Cristo. Tenhamos as atitudes dele, os sentimentos dele, que é corajoso no anúncio da verdade. Uma coragem que não é temeridade, que não é deixar de lado a prudência, mas coragem. Uma coragem que é acompanhada de humildade, porque ele mesmo, olha o que ele diz antes disso. Se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale de nada. Quem me glorifica é o meu Pai, ou seja, ele não glorifica a si próprio. Às vezes a gente pode cair nesse erro, nesse pecado grave, de soberba, de querer nos glorificar a nós mesmos. Sair dizendo por aí aquilo de bom que nós fazemos, ou fazer as coisas só para aparecer. Percebam, Jesus é corajoso, ele anuncia a verdade, mas com uma profunda humildade. Não é ele que glorifica a si próprio, mas é o Pai que glorifica o Cristo. Assim também deve ser com a gente. Não cairmos no erro de nos glorificarmos a nós mesmos, de colocar o holofote voltado para nós. Não somos nós o centro, a atenção não deve estar voltada para nós, mas tudo para o Cristo, tudo para o Emanuel. Ele deve ser o centro, ele deve ser evidenciado e não a nós. Quando nós queremos evidenciar a nós mesmos, nós não seguimos os passos de Cristo, nós não somos instrumentos de salvação, nós não nos santificamos, nós não estamos em Deus. Não estamos sendo movidos pelo Espírito quando queremos evidenciar a nós mesmos. Se nós queremos realmente imitar o Cristo, não somos nós que devemos nos evidenciar. Nós devemos colocar em evidência o Cristo, o Emanuel. Essa é a lógica do Evangelho, que é uma lógica de profunda humildade. E o Cristo ele nos dá também um exemplo de humildade, dizendo que ele conhece o Pai e ele guarda a palavra do Pai. Ele diz: eu conheço e guardo a sua palavra. Isso remete ao comecinho do Evangelho de hoje, quando ele diz assim: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. E é outro ponto para a nossa meditação. Então são 3. O primeiro ponto para a nossa meditação era aquele da identificação do Cristo, né? Não nos glorificar a nós mesmos, assim como Cristo. O exemplo de humildade. Aliás, esse era o segundo. O primeiro era o Cristo como Deus, o Cristo corajoso, que anuncia a verdade. O segundo ponto era o da humildade, ser como Cristo que não glorifica a si próprio. E o terceiro ponto de meditação que a gente propõe para hoje é exatamente o guardar a palavra. Aquele que guarda a palavra nunca verá a morte. Ou seja, se nós queremos o paraíso, se nós queremos a vida eterna, precisamos ter a firme disposição de guardar a palavra. E será que nós fazemos isso? Eu sei que os irmãos aí nas casas de acolhimento fazem isso e fazem muito bem, de escrever lá na parede
uma frase, uma palavra, um versículo que remete ao evangelho daquele dia. Isso é bom para que a palavra seja guardada, para que a gente volte a ela sempre. E aí vale a pena a gente meditar nesse tempo de Quaresma. Como está a nossa meditação com a palavra? Nós que somos filhos da luz, nós temos como compromisso fazer a nossa lécio divina por meia hora todos os dias. Como é que está essa nossa vivência? Como é que está? Será que nós estamos guardando a palavra? Ou será que ela se perde? A gente escuta a palavra encarnada fazendo outras coisas, a gente lê rapidamente o evangelho do dia, enfim, e logo aquilo se perde. A gente não para diante da palavra para meditar, para orar, para contemplar. E aquilo que não é guardado, que não é contemplado, se perde. Será que nós estamos guardando a palavra? Será que nós estamos guardando a palavra naqueles momentos que é difícil vivê-la, em que vêm as tentações, as preocupações do mundo, as preocupações, os deveres do dia a dia? Será que a gente perde a palavra e coloca no lugar dela outras coisas? Nossas preocupações, nossos preconceitos, nossas ideologias, nossas teorias, e a palavra se perde e não consegue gerar frutos na nossa vida. Como é que está o nosso relacionamento com a palavra de Deus? Estamos guardando a palavra realmente no nosso coração, contemplando, nos alimentando dela para que ela gere frutos em nós, ou nem estamos diante dela, ou até estamos diante dela, mas de um jeito indiferente, irresponsável, superficial, e ela não consegue nos santificar. Lembrem, se nós guardarmos a palavra, nós nunca veremos a morte, ou seja, estaremos no paraíso com Deus. Aquele que vai guardando a palavra a cada dia, como nós somos chamados a viver, esse terá o paraíso. Como é que está o nosso relacionamento com a palavra de Deus? Medite hoje sobre isso e que ela tenha um lugar assim especial. Não digo na sua vida, simplesmente, mas a cada dia da sua existência, como nós somos chamados a viver. Que lugar a palavra de Deus tem ocupado? Você está guardando a palavra para que ela, guardada dentro de você, como se você fosse um sacrário da palavra, um tabernáculo, um templo da palavra, ela consegue gerar frutos em você e santificar você? Meditemos sobre esses pontos a partir do Evangelho de hoje, e que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.